Amadinha, nós encerramos o vídeo passado, mas eu não posso de maneira nenhuma encerrar o assunto aqui. Eu creio que tem que emendar pelo menos mais um pedaço. Por quê? O pastor declarou que o Salvador ia no templo desde criança, por isso ele era judaísmo. Isso quer dizer, pelo que o pastor está tentando informar, é que o Salvador compactuava com aquilo desde criança. É falso ou verdadeiro? É falso? O Salvador não ia lá para compactuar? Eu creio que não. Ele ia para ensinar, amada. Mesmo porque... Mas não era para ensinar o povo que estava lá como se ele fosse um pastor de lá. Era para ensinar os pastores de lá. Sim. Ou não? É, sim. É só ler. Ele estava ensinando a quem? Ensinar os líderes religiosos. Os líderes de lá. Estava ensinando porque os caras não sabiam. Então ele ia lá para ensinar, como eu vou na igreja do pastor, se ele me convidar para me ensinar lá. Me convida que eu vou ensinar seus 30 mil membros, meu pastor. Vou dizer para eles que eles têm que aprender que pecado é iniquidade e impiedade. Vai embora para casa e não pratica isso. Viva cada um suas vidas. É verdade. E outra coisa interessante que ele escreveu aí, ele não, como é que fala? Esmiuçou direitinho. Ele só diz judaísmo, ia ao templo de criança e parou. Para não explicar, senão vai explicar o quê? Vai mentir cada vez mais. Aí porque fica na mente da pessoa de hoje. As exatamente. pessoas de hoje, então tá certo. O que o que eu faço no caso. O que o pastor faz, o Salvador fazia desde criança, né? E também é bom você lembrar, Rubens, que você sempre lê, mas está em vídeos muito passados, que não era lá dentro do templo que o Salvador ia. Lá nunca foi. Ensinar, né? Mas aí a pessoa vê a Bíblia bíblica, né? Vê lá os vídeos nossos. Semeando no templo. Semeando no templo de Salomão. Semeando no templo, e você deveria saber, principalmente, né? Sobre esse tema. Sobre esse tema. Né? Do Salvador no templo, você deveria saber. Só então, encerrando essa parte, amada, dizer o seguinte: pela primeira resposta, nós vimos ali algo muito estranho. E a segunda resposta é totalmente inadequada. A verdade é, quantos templos o Salvador construiu? De pedra, nenhum. Amado. Fuja disso. Se você segue o Salvador, faça como ele. Ele nunca construiu um templo de pedra. Ele derrubou ainda aquele que existia, porque ele disse: eu mesmo derrubo e construo outro em 3 dias não feito mão de homens, que é nós, a igreja que ele construiu. Mas não sabiam que ele falava do seu corpo. Quem é o corpo dele? Nós. É isso que está na Escritura. Tá certo? Agora, quantos templos o Salvador construiu? Nenhum. De pedra, nenhum. A pergunta ali foi quantos templos. Então, se o pastor ensina na igreja que o templo é aquilo lá que você vai, por que na hora de dar a resposta dele fica com medo de falar aquilo e fala o certo? É verdade. Então você já vê que o cara conhece a verdade, mas ele engana de propósito. Mas engana de propósito. Porque se a pergunta é quantos templos Jesus construiu, feito para a pessoa vai dizer: eu não sei, talvez com 2 ou 3 ou 4. Mas o pastor não, ele tem consciência que templo não é de pedra. É as pessoas. Por isso ele respondeu às pessoas, mas lá embaixo incluiu o ônibus, a linha. E a igreja, a denominação dele. Qual era a denominação do Salvador? Nenhuma. Igual a nossa, igual a sua, igual a de todos que deve ser. Nenhuma. Ele botou ali que ele era judaísmo. Mentira. O Salvador não era judaísmo porque ele não fazia parte daquela religião, ele brigou com aquela religião. Não é brigou porque ele era de lá e depois saiu brigando, não. Já entrou brigando. Ele foi lá quando criança para ensinar aqueles caras o certo, porque os caras só faziam o errado. E não adiantou nada. Os caras acabaram matando ele depois que ele ficou mais velho. Sim. Tá certo? Agora vamos lá. Quantas vezes Paulo participou da Santa Ceia? A resposta dele é desde que aprendeu. Paulo aprendeu? É louco! Paulo ensinou! Paulo disse: o que eu já te... O que eu falei... o que eu aprendi do Salvador e que já vos ensinei. Sim. É que na noite que foi traído, ele pegou o pão e repartiu. Vocês não estão repartindo nada. Que não tem a ver com comer em memória dele. Não. Mas o pastor todo equivocado disse que Paulo aprendeu em 1 Coríntios 11. Desde que aprendeu em Coríntios. Ali não aprendeu, ele ensinou. Ele aprendeu quando o Salvador se revelou a ele. Sim. Não foi em Coríntios 11, está escrito em Atos. Então, se ele fala desde que Paulo aprendeu em Atos, porque foi em Atos que o Salvador se revelou a ele. Ainda vai. Mas ele nunca comeu Santa Ceia, nem em Atos, nem em Coríntios, nem nunca. Então a resposta correta ali seria: quantas vezes Paulo participou da Santa Ceia? Nenhuma. Se ele falar que participou uma, aí, pastor, se é Hangout, por isso que eles correm, amado. Sim. Hangout, eu pergunto para ele: pastor, abre a sua Bíblia aí e mostra aí uma vez que Paulo participou. Está escrito em qual capítulo e qual versículo? Não tem. Ele está falando onde Paulo aprendeu, que é mentira. Paulo não aprendeu em Coríntios. Não. Paulo aprendeu possivelmente em Atos, quando o Salvador se revelou a ele. Mas não a Santa Ceia. Aprendeu que tem que repartir. Porque ele não falou sobre Santa Ceia, Paulo. Shaul falou assim: o que eu aprendi e já ensinei é que o Salvador reparte as coisas com os outros e vocês não estão repartindo. Estão fazendo comilança aí que não tem nada a ver. Cada um come o que trouxe e deixa os outros com vergonha. Vocês devem comer em casa. Então lá em Coríntios o Paulo não aprendeu nada. Ele está dando uma bronca naquele povo. Que está fazendo comilança, que está, né? Exatamente. Ele cita que ele aprendeu com o Salvador num período de tempo que a gente não sabe. Agora, a pergunta é: quantas vezes Paulo participou da Santa Ceia? A resposta coerente é nenhuma.
Ou então, se ele falar que participou, igual falou ali, abre a Bíblia e mostra um lugar onde Paulo está participando da Santa Ceia. Sim. Essa ceia que eles praticam. Que eles praticam, que é de Mitra. Agora a pergunta é, amada, como poderia Paulo participar da ceia mitraica se ela só surgiu com Roma? Não tá. Não ia nunca participar. Sim. Ele morreu antes disso, da ceia mitraica. Sim. Da ceia que entrou no cristianismo pelo paganismo. Quando a gente fala entrou no cristianismo vindo do paganismo, é uma forma só da pessoa entender. Porque vai entender que o cristianismo é uma coisa e o paganismo é outra. Sim. Mas a realidade mesmo é que é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Então ela não entrou, já existia. O paganismo é o cristianismo e vice-versa. Ela só foi moldada. Mas você tem que falar assim para a mente que está contaminada conseguir pegar o fio. Agora essa terceira pergunta e a resposta dele, poxa, um pastor, né, desse timbre aí, segundo o que ele falou, cara, né, que conhece tal e tal, como é que dá uma resposta como essa? 30 mil membros. Sim. É porque o pastor está acostumado a dar resposta para os membros dele. Ou então quem é evangélico que está interessado em saber. Aí ele vai dar resposta de acordo com o teor evangélico e não vai achar que o cara está desperto. Sim. Aí o cara vai engolir. Ainda mais ele tendo as credenciais que tem. É um pastor muito nomeado. Então a pessoa não desconfia que ele não sabe. Sim. Então a palavra dele é a palavra de um Deus. Então o pastor se sente à vontade para responder assim, achando que ele está respondendo para um membro da igreja dele alienado. E também, né, com certeza, isso aí principalmente eu penso, que fez teologia, né? E tudo na teologia é ensinado cada ponto que ele deve pregar para as pessoas. Cada parte ele tem uma coisa certa para ele contar para ir falar, para escrever ou dar resposta ou falar. Então ele se baseou nisso, mesmo sabendo que é uma mentirada, que ele fez teologia, ele sabe que é mentira, né? Amadinha, quantas vezes Shaul, que ali está Paulo, participou da Santa Ceia? Nenhuma. Ele morreu antes de começar esse processo de Santa Ceia, que é a ceia mitraica no culto de Mitra, né, amada? Isso. Porque Pedro e João foram presos quando se converteram quase 5 mil almas no templo. Isso aí também. Que é isso aqui, cara? Agora isso aqui eu não sei. O que ele respondeu? Porque pensaram que era uma seita demoníaca. Ah, sim, ele quis dizer assim, ó. A pergunta é por que Pedro e João, né, foram presos quando converteram quase 5 mil almas no templo. Aí a resposta dele, porque pensaram que era uma seita demoníaca. Porque os líderes de lá pensou que o que Pedro e João estavam fazendo era alguma coisa de uma seita? Seria uma seita demoníaca? Né? Porque essa resposta dele ficou muito vaga. Eu entendi assim. Porque pensaram que era uma seita demoníaca. Porque os caras lá de dentro achou que João e Pedro eram de uma seita e prendeu ele. Isso foi o que ele encontrou para responder. É porque você não pode esperar uma resposta coerente, cara, porque os caras vivem na mentira. Aí a resposta é uma pataquada. É uma pataquada, não teve... Não, meu amado, eles foram presos porque eles pregaram a verdade naquele antro. E quase 5 mil almas saiu dali e se converteu de verdade. Aí os líderes não gostou. Claro, aí colocou eles no xadrez. É o que aconteceria hoje se eles aceitassem alguém que soubesse a verdade. Não precisa ser a gente, mas qualquer irmão que já está desperto fosse pregar e arrancasse os membros lá de dentro. Os membros Você vai lá na igreja desse pastor que tem 30 mil membros, vai lá e converte 10 pessoas só pra verdade. Ele já vai ficar pau da vida contigo, querendo te matar. Já vai tomar o microfone e pedir pra você cair fora. Vai mandar te matar. Esses caras mandam matar os outros, cara. Eles são do mal mesmo. Exatamente. Então pronto, não vai ter outro recurso. Vamos ver a outra resposta dele aqui. Essa foi muito... Isso aí foi estranha, né? Porque pensaram que era uma seita demoníaca. Pô, se os caras... Aí você vê, amada, se, por exemplo, aquilo lá que ele tá falando, né, que ele defende, se aquilo lá é o certo, Pedro e João vai lá pregar, primeiro, Pedro e João não era nem para ir lá pregar, era para ser os donos. Com certeza. Porque os caras do criador ali era Pedro e João. Era para ser um dos pregadores lá. Não, era para ser um dos chefes de lá. Não o cara que foi lá pregar, convidado. Exatamente. Era para estar comandando aquilo. Sim. Se aquilo ali que esses caras defendem é a casa de Deus, se aquilo ali é a religião que Jesus participava, que é o judaísmo, que é uma coisa que é de Deus, peraí, tá uma coisa errada. A resposta dele, número 3, bate de frente com a outra. Por quê? A número 4 bate de frente com a outra. Porque se Jesus era daquela religião, Pedro e João estavam do mesmo lado de Jesus, por que Pedro e João foi lá pregar e ficou preso? Porque os caras de lá acharam que era uma seita demoníaca de Pedro e João? Segundo ele, sim. Que confusão é essa, pastor? Eu não tenho quem chamar, mano. Só a comadre dele pra dar uma caçarola na cabeça dele. É uma caçarola. Ô, pastor! Chama a comadre pra te dar uma caçarolada na cabeça. Porque essa resposta é totalmente sem nexo. Não tem... Imagina, amada, Pedro e João
vai pregar na seita de onde, na religião que Jesus é dela, judaísmo. É, judaísmo. Olha a confusão que o pastor cria. É verdade, tinha esquecido disso. Agora, Pedro e João, que é discípulo do Salvador, vai lá pregar e é preso, porque os caras de lá acharam que eles são de uma seita demoníaca. Os discípulos do Salvador? São de uma seita demoníaca. Da mesma... O mesmo grupo que chamou o Salvador de quê? De demônio que tem Beelzebu. Nossa, é É mesmo. o grupo que o pastor participa. Sim. E que você que está nessas igrejas, não é na dele não, meu amado, é qualquer uma. Que você participa também. É verdade. É por isso que querem nos calar, amada. Não pode deixar mostrar a verdade pro povo. É. Se o povo conhecer a verdade, o povo se liberta e sai do aprisco, que o templo para eles passa a ser ruínas e não mais dinheiro. E o que você falou passou desapercebido para mim, que essa quarta resposta tem a ver com a outra, né? Ela fica estranha com a resposta do judaísmo. Fica estranha com a resposta do judaísmo, fica estranha. Porque se o Salvador participava do judaísmo e ia no templo desde criança, agora, misteriosamente, talvez em homenagem à Cris, que ela tá repetindo o que eu falo, amada. Tá repetindo? Ela aprendeu isso. Misteriosamente, agora... vai lá João e Pedro, discípulo de Jesus, que era dessa religião. Que era judaísmo. Segundo o pastor que converteu Jesus lá. É. Eu estou falando Jesus porque está Jesus ali. Tá. Não é certo? Certo. Agora vão lá os discípulos dele, que misteriosamente não mandavam naquilo, mas era para mandar, Era para mandar, é claro. Ué, se o templo é de Jesus, se Jesus vai lá desde criança e ele participa daquela religião, por que os discípulos dele, agora mais importantes ali, que é Pedro e João, não estão comandando aquele prostíbulo? Eles teriam que ser os ungidos. Ungidos. Os levantados pelo próprio Jesus. Aí perguntaria ao pastor se fosse um hangout, por isso que eles fogem de hangout. Pastor, e quem comandava aquele templo, Jesus, pastor, para achar que os homens de Deus eram demônio? O templo estava na mão de quem? Aí ele tem que falar a verdade. Aquilo era uma casa de vagabunda! Verdade. Prostitutas espirituais. É verdade. Ele ia ter que falar a verdade, não tem jeito. Não tinha como escapar. Não é verdade, Sim. Amara? Por isso que eles correm de hangout. Aí você vai analisando as respostas desse tipo de pastor. Não estou metendo o cacete, o pau nesse, não. Estou falando de todos. Quando você achar que eu estou falando de um porque eu tenho alguma coisa contra ele, ou que eu quero pegar no pé dele, saiba, é todos, meu amado. Esse teste está disponível para você fazer com o seu pastor na sua igreja. Vocês não enxergam, a gente fala 1000 vezes a mesma coisa, é todos. Eu tô ficando igual o Robert, daqui a pouco eu começo a xingar todo mundo aqui. Seus hipócritas, seus hipócritas. Até a Madinha e eu entrou na roda. Somos hipócritas. Até nós, Robert, somos hipócritas agora no seu vídeo. Mas eu gosto dele. Esses hipócritas que falam de Yahusha, é nós. Esses Yahusha é Jesus, Jeová, Yahvé, Tamuz, Mitra. É. Eu vou ficar igual o Robert, amado. Eu vou começar a chamar o povo de hipócrita. Até vou ter que chamar eu mesmo de hipócrita, porque ele também me chama de hipócrita. Que fala de Arruxa. Meu amado Robert. Amamos demais esse rapaz, muito mesmo. Tem uma imagem muito boa do Robert, né? É. Não, porque o cara fala que o Rubem é hipócrita, eu gosto dele. Não, amado, o cara que é sincero, amado. O cara que busca a verdade. Que tem aquilo ali como uma coisa assim, fiel, igual o Robert tem, cara. Qual o testemunho mal que eu vou dar dele? Sim. Né? Daquela vez passada que já até passou aqueles equívocos bobos que teve. Sim. Mas nada porque o cara fez de propósito, né, Amado? É verdade. Pelo contrário, o cara tem Eu não vejo maldade nos vídeos dele, nas palavras dele. Não. Não é verdade? Mesmo porque o que o Robert mais bate em cima é a questão do nome. Que ele e não leva errado, com papai. Ele, Pai, Messias, tá o Salvador, ele tá certo. Né? Levantar a bandeira de Yeshua, Yahushua, Yehová, essas coisas, tudo bem, né? É isso que ele tá dizendo. Mas ele fala papai e ele tá certo, eu vou dizer que tá errado. Ele não tá errado. É o Pai Celestial, o Salvador, o Messias, tá tanto certo. que eu penso até hoje, né, creio que o nome seja Yahushua, mas se não for, fazer o quê? Não foi eu que criei isso. Exatamente. Eu apenas creio porque o Fernando me explicou muito bem sobre isso. E eu vi que é uma explicação, no meu entendimento, lógica. Mas então, uma coisa eu não abro mão. Jesus não é, nem nunca foi. Jesus não é mesmo. Então, por isso é que a gente prefere, na maioria das vezes, falar Salvador. Salvador, né, como até o próprio Robert diz, né? O Messias, o Salvador Messias, nosso Pai Celestial, Pai Criador, né? Que aí a gente não erra de maneira alguma. Não erra. Aí não tem como errar. É verdade. Aí eu parei pra falar no Robert e esqueci o que tava falando aqui, mas... tá falando tá acabando esse tempo também, né, Amado? Só dizer aqui, então, que essa resposta de que os João foram presos junto com Pedro porque pensaram, as pessoas do tempo pensou que eles eram de uma seita demoníaca. Eu creio que o pastor teria muito a explicar sobre essa resposta dele. Mesmo porque ele tirou isso do livrinho dele, o livrinho protestante e teológico dele, que na escritura não diz nada disso.
Não, de que ela tem um seita demoníaca. Que eles eram... Lá. Então, é o que eu tô dizendo. Isso ele que falou que o pessoal lá achou, mas ele que falou de trás da orelha dele. É.